E aí, potência, tudo bem? A gente está no 5º episódio dessa maratona maravilhosa do podcast Cafeinado, aquele podcast com oferecimento do Café do Voboca, café com aromas de boas lembranças. Um podcast curto para você tomar um café e apreciar esse momento maravilhoso. E hoje, ela não veio da praia, mora em Conquista, mas tem o nome de litoral, Aline Trancoso. Ela é arquiteta, bióloga e pesquisadora dos cafés especiais no doutorado em agronomia pela UESB. É a arquiteta escolhida para concretizar, junto com os cafeicultores da região, o projeto Rota Turística dos Cafés Especiais do Planalto da Conquista. Conecta a Barra do Choça, a terra do café, a Vitória da Conquista, a capital do biscoito. Olha que junção maravilhosa, gente. Através do paisagismo e da cultura dos cafés especiais. Bem-vinda, Aline. Obrigada pelo convite. Que honra estar aqui. Legal, né? Falando contigo nesse dia cafeinado. Beleza, vamos lá. Como é que você começou a se interessar pelo esse desenvolvimento da rota turística do café do Planalto da Conquista? Surgiu no doutorado. Na verdade, assim, no mestrado, em 2019, quando eu comecei a estudar café, eu nem bebia café. Olha. Na verdade, assim, a bebida que eu provava não era algo que me agradava. Então, eu optava por outras bebidas. E em 2019, quando eu comecei a fazer o mestrado, eu conheci, através do Encontro Nacional do Café, um encontro acadêmico, eu conheci a família Vidigal. E conheci o Café Vidigal, que foi a minha primeira experiência com café especial. E, na verdade, ali eu entendi que talvez eu estava conhecendo a bebida errada. E aí, nesse contexto, o meu mestrado foi nessa área, né? Sim. O meu mestrado foi na área de arquitetura rural de fazendas de cafés. Eu fiz um estudo de caso na Fazenda Vidigal. Depois disso, fui para o doutorado na UESB. O meu doutorado é em agronomia, por conta de ser bióloga, né? Sim. Arquiteta e bióloga. E no doutorado eu comecei a estudar o Planalto da Conquista, a reconsideração geográfica para IG. Quando a gente fala de Planalto, pega de que cidade? Ali de Encruzilhada, por exemplo, na divisa com Minas, vai até... É esse estudo que a gente está fazendo no doutorado. Na verdade, quando a gente... a delimitação geográfica da IG, do Planalto da Conquista, eram 22 municípios. Entendi. E aí, nessa nova consideração espacial, que é isso que a gente está defendendo na minha tese, são 7 municípios. Então, a gente tem Encruzilhada, Ribeirão do Largo, Vitória da Conquista, Barra do Choça, Planalto, Poções e Nova Canaã. Entendi. E neste contexto surge o arco produtor do café. O primeiro diálogo sobre a rota dos cafés, na verdade, foi em 2021, na pandemia, conversando com Valéria novamente, e ela sinalizou a importância e o interesse da gente trabalhar a rota conectando Vitória da Conquista à Barra do Choça. A ideia inicial seria ali pontos de paradas específicos, um trabalho reduzido, iniciando pela Copimac, que seria o ponto zero, e dando sequência, passando por as fazendas de renome local, até Barra do Choça. E aí, no doutorado, estudando esse arco produtor que surge nesse contexto entre esses 7 municípios, a gente entende que há, geograficamente, um contorno de cafés especiais sendo produzidos. Então, a ideia realmente é que a rota do café, que hoje ela está sendo estudada conectando Vitória da Conquista à Barra do Choça, conecte os 7 municípios do Planalto da Conquista. Sensacional. E como é que a gente consegue integrar aí a cultura local dessa produção de café nessa rota? É indissociável. Na verdade, quando a gente fala da cultura local, a gente fala do Planalto como a implantação da cafeicultura desde a década de 70. Então, o plano diretor surgiu por conta da quantidade de pessoas que vieram por conta do café, a quantidade de faculdades, a quantidade de empreendimentos comerciais, o setor imobiliário, os artistas locais. Tudo isso é movimentado por uma base cultural. Então, quando a gente fala de rota turística dos cafés especiais e quando você entende o contexto do projeto, você fala, mas isso é muito mais do que café. Aqui a gente está vendo morango, aqui a gente está vendo mel, aqui a gente está vendo banana, aqui a gente está vendo fazendas com produtoras de queijo, que tem, hoje a gente está implantando no Planalto da Conquista a cultura das uvas para em breve vinícolas no Planalto, hein? Que coisa boa. Então, assim, é um contexto maravilhoso que atrai toda a cultura regional e com artistas maravilhosos, eventos incríveis
que fazem com que a notoriedade do café do Planalto da Conquista seja cada vez mais reconhecida. Eu acredito que o curso de agronomia da UESB, fundado lá em 79, veio muito para essa região por causa da cultura do café, né? Exatamente. Justamente a Copimac, ela surgiu na década de 60. Logo depois disso, na década de 70 foi quando o café foi implantado no Planalto da Conquista, e na década de 80, em 79, foi que surgiu agronomia e administração. O agronegócio sendo a movimentação do agronegócio, fazendo com que o ensino se elevasse de tal forma que a gente tem uma instituição incrível de ensino aqui. Incrível, sem sombra de dúvida. Como você vê essa relação entre o turismo rural e a sustentabilidade na região? Explica pra gente primeiro como vai ser feito esse turismo rural e qual a diferença do turismo rural para o de negócios, que Conquista tipicamente trabalha com esse turismo de negócio e turismo de saúde, né? A gente tem um estudo que os hotéis de Conquista, eles ficam lotados de segunda a sexta, Sim. justamente por causa dos negócios da saúde. Final de semana ficam vazios. O oposto de cidades turísticas. E como é que você pensa nisso lá para o turismo rural? Quando a gente fala em turismo rural, conectando essas duas cidades, na verdade a gente tem, quando eu falo em sustentabilidade, ela envolve o meio ambiente e envolve a sustentabilidade do próprio negócio. Então, quando a gente tem, por exemplo, o Festival de Inverno na cidade, todas as unidades de hotéis estão lotadas. Porém, a gente não consegue imaginar a cidade crescer a capacidade de leitos para ficarem obsoletos durante o restante do ano. Então, quando a gente imagina o turismo, ele fazer com que a região se torne valorizada, Sim. fazer com que os munícipes entendam que aqui há um potencial de se manter e fazer com que o retorno financeiro de formação dessa quantidade de pessoas que vêm estudar e se preparar na cidade, ela continue aqui dentro. Então, é uma sustentabilidade ambiental e uma sustentabilidade econômica. A próxima pergunta seria essa: como é que você acredita que a rota pode contribuir para o desenvolvimento econômico da região? A gente sabe que café especial ainda é muito pouco, talvez não a produção, mas o consumo em comparação ao café tradicional. Sim. Mas como é que você pensa nisso, que a gente pode fomentar o turismo ainda mais, falando exclusivamente de café especial nessa região? Sim, eu acredito que esse contexto ele é indissociável, pelo sentido de o principal motivo das pessoas que estão inseridas dentro desse contexto da rota não é nem a lucratividade com a visita momentânea. Perfeito. É justamente elevar a notoriedade desse café, fazer com que ele seja reconhecido ao ponto de... Eu não estou falando nem de cafeterias externas, não. Eu estou falando do Planalto da Conquista, reconhecer o Planalto da Conquista. Perfeito. Quando eu faço visitas técnicas nas fazendas e eu coloco na rede social imagens sobre essas visitas, um grande número de pessoas da própria região falam: eu desejo ir, eu quero saber como funciona. Eu fui fazer uma visita técnica numa fazenda, que eu estou fazendo um projeto rural segunda-feira. Quando eu terminei, os clientes falaram: me leva numa fazenda agora para comprar café. E foi sensacional, nós voltamos com café especial e que eles só perguntam: Aline, me ajuda a fazer uma seleção. Então você percebe, eu nem estou nessa área, eu nem tenho instrução suficiente para ajudar as pessoas a fazerem essa seleção, mas na minha concepção a rota ela vai atrair quem está com vontade de beber o café especial para aqueles que têm essa capacidade de indicar: o produto é esse aqui. O Planalto tem fazendas riquíssimas assim, de produto, que tem fazendas que são chanceladas pelo Starbucks para poder oferecer o produto lá. E pouca gente sabe disso. Você falou de um ponto aí, eu lembro das cachoeiras de Iguaí. Pessoal, poxa, tem tanta cachoeira legal aqui perto da gente? Tem. Então, talvez a gente que é do Planalto não explore tanto o Planalto como deveria, né? E me conta aí, quais são as atividades que os visitantes poderão realizar durante essa rota? A rota está sendo estruturada para ter uma diversidade de atividades, não só conhecer todo o processo produtivo da semente à xícara, visitando a cooperativa. Inicialmente, dentro de Vitória da Conquista, ela tem um maquinário sensacional, de receptivo até exportação. Então, esse processo é um processo extremamente curioso. Não sei se vocês viram, recentemente eles fizeram uma publicação lá, que é muito legal a pessoa entrar e entender o processo, até porque
eu como leiga lá atrás, eu não entendia que aquele produto que eu estava bebendo não era o café final que eu poderia consumir. Então, ter esse entendimento sobre bebida vai fazer com que a pessoa ela escolha qual destino necessariamente ela vai. Então a rota ela não é linear. A gente tem a possibilidade de visitar as cooperativas, visitar as fazendas, cada uma delas com seu perfil. São inúmeras fazendas produtoras de café. Dentro da diversificação da agricultura familiar, a gente tem fazendas produtoras de queijo, a gente tem fazendas com produção de morango, onde você tem a possibilidade de fazer o colhe-pague, entender a produção de mel. A visitação, a gente está preparando uma visitação agora para maio, que é uma visitação para o contato com as abelhas dentro de um meliponário. Que legal. Então é sensacional, é uma diversidade de possibilidades nesse roteiro e que ele não é linear. É entender como ele funciona e escolher especificamente a que local você deseja ir, além das cafeterias. Então a gente tem educação, degustação e um ambiente maravilhoso, né? Exatamente. Ótimo. Quais são os principais produtos locais que você vê que a gente vai conseguir promover nessa rota? A gente falou sobre o café, falamos sobre o queijo, leite, frutas vermelhas e vem aí também as uvas, né? As uvas. Isso. Exatamente. Então, a diversificação da agricultura familiar, hoje a gente está iniciando na região a cultura do cacau, que está em grande expansão e a gente... As características edafoclimáticas da região, elas são propícias, são do cacau. E eu não me lembro se já foi produzido cacau na região. Minha família eu não tenho relação infantil com o café, mas eu tenho uma relação com o cacau. Minha família era produtora de cacau em Itambé, na época, antes da década de 90, né? Eu sou das vacas magras, porque depois da vassoura de bruxa, realmente, hoje, essa nova leva do cacau que está chegando já é com estudos científicos resistentes. Que coisa boa, cacau em Itambé. Quem diria, né? Como você acredita que a rota pode se destacar em relação a outras rotas turísticas do Brasil, ou não se destacar, mas somar com as outras rotas que já existem no Brasil? Que bom que você substituiu a palavra, que eu não gosto muito desse termo, se destacar. Na verdade, assim, o café, ele tem identidade. Então, a identidade do Planalto da Conquista, assim como das demais regiões, ela é única. Então, a partir do momento que a gente pensa... Eu não estou inventando a roda. A rota do café, ela existe em vários locais do Brasil e do mundo. Então, a partir do momento que a gente pensa na rota do café do Planalto da Conquista, a gente está pensando em levar para o Brasil e para o mundo a identidade dos produtores daqui, do café como ele é produzido aqui. Então, é justamente você visitar fazendas que elas são centros de referência de cafés especiais, que você entender a produção da semente à xícara, entender que aquele produto final você vai encontrar em várias cafeterias do Brasil e saber a identidade dele, o porquê que você está tomando um produto diferenciado. A gente tem fazendas aqui, como é o caso da Fazenda Vidigal, que a gente tem uma galeria de arte a céu aberto, uma identidade diferente. A gente tem o sítio do Seu Eufrásio, que você vê ali ele contar toda a história do processo produtivo da semente à xícara dentro de uma família de agricultura familiar. A vista da Fazenda Alegria. Nem fale, assim, a vista, o relevo montanhoso do Planalto da Conquista, ele tem um diferencial, assim, exuberante e ele não é reconhecido, justamente porque a gente está na fase de desbravar essa rota diferenciada. Tem muita coisa, né? Lene, para finalizar esse papo maravilhoso, qual a mensagem que você gostaria de deixar sobre essa rota turística do café do Planalto da Conquista? A mensagem principal nós estamos arrumando a casa para receber visitantes. Quando você fala casa, são as fazendas também, né? As fazendas, exatamente. Quando eu falo a casa, é o Planalto da Conquista como um todo. Quando eu aliei a biologia com a arquitetura e o doutorado em agronomia, eu consegui encontrar um nicho diferenciado dentro dessa arquitetura rural. Perfeito. Então, a partir do momento que a gente quer receber visitantes, a gente quer que esse visitante chegue e retorne falando bem, entendendo a nossa região positivamente. Então, é um processo lento, como uma obra. Sim, sim. Então, a partir do momento que a gente desenvolve o projeto, coloca ele em obra, a gente não quer colocar ele para funcionar sem ele estar completamente formado. Então, nós estamos arrumando a casa, como eu disse, o Planalto da Conquista ele está se organizando para receber visitantes. E a notícia maravilhosa é que, em maio,
quando iniciar a colheita do café deste ano de 2025, nós estamos nos organizando, nos estruturando para começar as primeiras visitas oficiais da rota. Sensacional. Então, assim, o turista pode descer aqui no aeroporto de Conquista e já ir direto desfrutar dessa rota, né? Desfrutar dessa rota, conhecer as equipes. Aqui a gente tem uma diversidade de pessoas preparadas da semente à xícara. Então, a partir do momento que eu pego um café de qualidade, eu posso estragar o que está aqui dentro. É verdade. Então, saber preparar isso daqui, saber a água que você vai passar esse café, o método, qual o melhor método a ser utilizado. Existe uma equipe preparada para te orientar isso. E Planalto da Conquista tem muita gente boa nessa área. É verdade. Aline, obrigado, foi um papo muito legal. Eu que agradeço. Né? Lembrando que esse programa é patrocinado por Café do Voboca, café com aromas de boas lembranças, podcast curto com assunto rico no tempo de você tomar um café. Gente, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.